dentro de nós, que é a unção que nos ensina todas as coisas. E é essa unção que nós ativamos mediante a leitura da palavra com fé e mediante a oração. E hoje a gente vai meditar um pouquinho na conexão entre esses dois tipos de unção, porque nós precisamos delas conectadas. Não só a unção sobre nós, isoladamente, nem só a unção dentro de nós. E o texto que nós havíamos parado na semana passada é 1 João 2:27, que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, esse texto traz para nós a necessidade de permanecermos no Senhor. Até porque, irmãos, nós não temos como oferecer aquilo que nós mesmos não temos, né? Então, em 2 Coríntios 1:4, nós vemos que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Então a gente passa às vezes por muitas coisas que a gente não entende. Na hora fica tudo confuso. Experiência própria. Aliás, o que eu estou compartilhando com vocês é aquilo que Deus tem falado para mim. É o que Deus tem tratado comigo. É o que Deus tem procurado restaurar dentro de mim. E é isso que eu compartilho com vocês. Eu não sou nenhuma pregadora, nenhuma aconselhadora. Eu só sou uma irmã que ora. E com quem o Senhor fala através desses versículos que eu estou compartilhando com vocês. Então essas coisas que eu estou dizendo para vocês é o que Deus tem falado para mim, ao meu coração. E vocês como estão comigo nesse serviço de oração aos nossos irmãos e à igreja, eu creio que o Senhor também tem algo para falar com vocês através desses versículos que o Senhor tem me dado. Então, não é desejo do Senhor que nós vivamos sobrecarregados. Não é. O Senhor, quando Ele coloca aquela unção sobre nós e nos ensina a ativar a fonte de água viva para que nós nos renovemos, Ele está nos ensinando como nós conseguimos permanecer constantes, apesar de orarmos por outras pessoas, apesar de guerrearmos guerras de outras pessoas. O desejo dele não é que nós fiquemos sobrecarregados. E é interessante que faz poucas semanas que eu comecei, né, na oração e depois no ministério infantil. E alguns irmãos mais próximos perceberam: nossa, mas você está um pouquinho sobrecarregada. Você está um pouquinho ansiosa. Você está meio preocupada. Você está com a carinha meio abatida. E olha que bênção, irmãos. Foi nesse contexto que Deus deu para mim isso. Esse ativar da fonte. E Ele diz para mim e para você nessa noite, o que está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso é Jesus falando. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus vivia cercado por multidões de pessoas. Ele tinha inimigos que o provocavam o tempo todo. Eles ficavam conjecturando entre eles para ver de que forma que eles iam pegar Jesus na curva. Era o tempo todo dessa forma.
Além desses, tinham os religiosos, que eram contra o Senhor Jesus. Além dos religiosos, tinha os necessitados, os pobres que o cercavam, os pecadores estavam lá presentes e eram multidões. E ainda os enfermos e aqueles que eram oprimidos por demônios. E ainda assim, Jesus permanecia sereno. Qual é o segredo? E ele fala qual é o segredo. Ele não mantém isso para ele, porque tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez como homem. Ele não estava na condição de Deus. Ele não se utilizava dos atributos divinos da onipresença. Ele estava adstrito a cada cidade onde ele passava, com as mesmas limitações que nós temos. Ele não era onisciente, tanto que ele fazia perguntas. Ele poderia saber, ele poderia conhecer os pensamentos de alguns, mas ele não se utilizava dessa onisciência. E ele não era onipotente. Ele era, mas ele não utilizava da onipotência dele para se mover aqui na terra. Então, durante toda a estada dele aqui, Jesus esteve aqui como homem. E só por estar aqui como homem é que ele foi habilitado para ser o nosso Salvador. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Isso foi o que o habilitou para ser o nosso Salvador. Se não fosse dessa forma, ele não teria cumprido a justiça de Deus. Mas isso é assunto para um outro momento. E a gente vê um dos segredos de Jesus em Atos 10, 38. Dando agora sequência. Onde está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Aqui a gente vê que uma comprovação de que Jesus era Jesus, Deus era Deus nesse momento. Então ele conseguia, olha só, ele tinha a unção que estava sobre ele, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, ele andava por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que nós vemos aqui, nessa condição humana de Jesus, é que havia uma cooperação. Não era a unção de Deus agindo sozinha para curar, para libertar, para salvar. E nem era o homem Jesus agindo sozinho. Havia uma cooperação. Porque Deus era com ele. Então, esse finalzinho também é um segredinho. Fazer as coisas na força do nosso braço, uma hora não dá certo mais. Agora, quando Deus é conosco, e Ele é conosco quando? Quando nós o buscamos, então aí a gente consegue ir por toda parte, fazer o bem, curar e libertar. Na verdade, é o Senhor que faz isso através de nós, nesse sistema de cooperação. A gente lembra ainda da parte de Sansão, que também era dessa forma. Era um poder sobrenatural que agia através dele. E era fantástico, era maravilhoso, era grandioso. Mas ainda assim era o corpo humano dele. Era ele que ia lá e matava. Era ele que ia lá e julgava os filisteus e libertava o povo de Israel dos filisteus. Nessa cooperação. Era Deus e Sansão juntos. O segredo e a diferença entre Sansão e Jesus é que, além do clamor,
além do conhecimento da palavra, que são as duas coisas que nós meditamos na semana passada, que são essenciais para nós vivermos a nossa vida cristã, e principalmente nós que intercedemos por outros, temos que ter a nossa vida regradinha nisso. Tem aí mais um ingrediente, mais um requisito para que nós andemos em vitória. E esse requisito é a obediência. Então, nós vimos na semana passada que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. E nós chegamos à conclusão ainda de que esse ouvir pela palavra de Deus era uma forma de ler a Bíblia diferente da forma como nós lemos outros livros, certo? Era uma meditação. Mas uma meditação para quê? Para que fim? Para o fim da obediência. Porque sem a obediência, nós também não chegamos a lugar nenhum. E Deus não se revela para pessoas que são desobedientes. A gente pode ler, orar, a gente pode fazer a nossa parte. Mas se nós não obedecemos a palavra de Deus, também não vai funcionar. Vamos dar uma lidinha em Tiago. Tiago 2, 14, 24. Começando no versículo 14. Vamos lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa obra que fala nesse texto é uma obra de obediência. Porque o maior ato de fé que uma pessoa pode ter é a obediência. É fazer aquilo que Deus diz para ser feito. Então, o Senhor revela a si mesmo na palavra, revela a vontade dele na palavra, e nós, quando tomamos essa palavra em espírito de oração, tomamos crendo, que foi aquilo que nós já vimos na semana passada, e o que vem depois disso? A obediência. Porque fé sem obras é morta. Fé sem obediência é morta. Não vale de nada. Deus cura? Ele cura. De que forma que Ele cura? Ele cura através da fé.
Nós, quando oramos pela cura das pessoas, nós exercitamos a nossa fé com base na palavra de Deus que diz que Ele cura, e então a pessoa recebe a cura. Então, é sempre uma cooperação da unção que está sobre nós, com a unção que está dentro de nós, da palavra de Deus sendo falada e nós obedecendo a palavra. Os ciclos sempre se fecham. E o que tem no meio disso é sempre uma vida constante diante do Senhor, uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma ilustração para a gente ficar bem claro a respeito do que é a obediência e do que é a fé. Uma vez, tinha uma pessoa que era um equilibrista e ele era muito bom no que ele fazia. E ele estendeu um cabo de aço num prédio até o outro prédio. E havia uma distância considerável ali, e a altura dos prédios era também considerável. Ou seja, caso ele falhasse, ele poderia morrer. Então, esse equilibrista foi de um lado de um prédio para outro, em cima deste cabo de aço, e voltou. Quando ele voltou, ele falou para a pessoa que estava ali do lado dele: você acredita que eu, pegando esse carrinho de mão, consigo atravessar de novo e ir até aquele prédio através desse cabo de aço sem cair? A pessoa falou: bom, se você fez isso sem o carrinho de mão, eu acredito que você consiga. Aí ele foi e voltou. Aí ele falou assim: você acredita mesmo que eu consigo fazer isso? Que eu consigo fazer isso de novo? Eu vou até lá e volto com esse carrinho de mão? Ah, com certeza. Você já falou, eu ouvi, eu vi, então eu acredito. Aí o equilibrista disse a essa pessoa: então entra aqui nesse carrinho. Então a diferença entre nós acreditarmos em Deus e termos uma fé operante em Deus é entrarmos no carrinho. Se Deus diz faça e nós fazemos, então nós temos fé. Fé com obras, fé com obediência. Se nós não cremos, nós não entramos no carrinho. Então o recado de Deus para nós nessa noite é que nós o conheçamos o suficiente ao ponto de entrarmos no carrinho, ao ponto de lermos as Escrituras, não só por lermos, não apenas para conhecermos as histórias, ou para alimentarmos a nossa alma com conhecimento de moral, de uma moral elevada, que é a moral do reino de Deus, que é o que Jesus prega, mas para conhecermos esse Deus e pagarmos para ver. Eu tenho falado sobre isso e ainda vou falar mais porque o Senhor está tocando. Alguns domingos atrás eu falei sobre perdão, que é algo que o Senhor tem trazido para nós. Se Ele diz, perdoa, e eu não perdoo, eu tenho fé? Não. Agora, perdão, como eu também já havia compartilhado, é um processo. É um processo que pode começar hoje e terminar hoje, mas pode começar hoje e se prolongar no tempo. Também vou dar uma outra ilustração em relação a isso. Geralmente, quando alguém faz alguma coisa pra gente e a gente fica com raiva, a gente fica com raiva, né? Ou só eu que fico com raiva? A gente fica com raiva. A gente tem vontade de matar, né? Falando assim, bem honestamente, bem claramente, dá vontade de torcer o pescocinho, não dá? Aí vem a palavra de Deus e fala, perdoe. Só que o que a pessoa fez, muitas vezes, pega você de jeito e numa surpresa que não é nada agradável. Aí você vai diante do Senhor
e você fala: Senhor, eu quero matar fulano, mas a tua palavra diz que eu devo orar pelos meus inimigos, eu devo perdoar, e eu venho aqui dizer para o Senhor que eu vou perdoar. Aí você sai, de repente você lembra do fulaninho de novo, e aí você volta na presença de Deus e fala: Senhor, eu declaro perdão, eu perdoo em nome de Jesus. E nessa hora você percebe que você já não quer mais matar a pessoa, você só quer que Deus mate. Deus mata fulano. Passa, a gente se alivia e de repente uma nova situação, uma nova memória vem na nossa mente e a gente volta para o Senhor de novo. Senhor, eu perdoo fulano, embora o meu sentimento não esteja condizente com o que eu estou falando, eu quero te obedecer, então eu declaro que eu perdoo. E aí você sente que você já não quer mais matar a pessoa. Ela ficando falida, já tá bom. Gravemente doente, assim, no hospital, já tá ótimo. E novamente as memórias vêm. E aos poucos você vai percebendo que depois você já não quer mais que ela fique em depressão profunda e vá para um sanatório. Você só quer que ela fique meio tristinha. Isso é um processo. E esse é o processo que muitas pessoas passam. E eu estou falando de mim agora. Quando elas precisam perdoar. Então, o que eu estou falando para vocês é absolutamente verdade. É exatamente aquilo que eu tenho passado nos últimos tempos. Eu não sei se o seu problema em obedecer a Deus é perdoar. Talvez seja outro o seu problema. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma ilustração que na verdade é um testemunho, porque eu estou vivendo esse processo. E às vezes a gente quer as coisas de forma instantânea e acha que não, perdoo, esqueço, tenho amnésia, glória a Deus, sigo a vida. Não. É de glória em glória, é de fé em fé, é melhoria contínua, até que nós sejamos aperfeiçoados, até que o caráter de Cristo seja impresso em nós. Então, a esperança, o desejo de obedecer ao Senhor, o desejo de fazer aquilo que Ele nos manda fazer, e o chegar ao Senhor confiadamente, dizendo: Senhor, eu sei que se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar, mas eu estou aqui, eu quero perdoar. É um processo que vai acontecendo. E o que a gente não pode é desistir. Só isso. É continuar, é continuar, é continuar. Porque a palavra vai lavando e vai transformando de pouquinho em pouquinho. Ela vai fazendo o serviço que ela precisa fazer. Deus, quando nos vê como, vamos supor, como um copo de água totalmente sujo, Ele não derruba tudo e nos enche. Não, Ele nos diz: vai se livrando. A palavra vai vindo, vai enchendo, vai transbordando, aquela água suja vai aos poucos saindo, vai clareando, 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 até que fique só água potável. É assim que a palavra de Deus age. Então, irmãos, a esperança para você, a esperança para mim, nós só precisamos perseverar, permanecer nessa unção que nos ensina todas as coisas. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigada por nos expor a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem uma palavra de esperança para nós nessa noite. Obrigada porque quanto mais nós Te conhecemos, mais nós tocamos o Teu amor. E mais esse Teu amor nos transforma, nos lava, nos limpa, nos purifica do nosso pecado.
Quanto mais nós andamos perto do Senhor, mais nós queremos andar, porque andando contigo é que nós vencemos o mundo, o pecado. Então nessa noite, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Queremos beber, Senhor, da tua água. Queremos beber, Senhor, da tua fonte. Para novamente, Senhor, nos revigorarmos em ti. Não somente para fazermos a tua obra, não somente para servirmos a tua igreja, mas para ministrarmos a ti mesmo, Senhor. Porque essa é a maior honra. Podemos estar na tua presença. Apesar de tão sujos, de tão pecadores, o Senhor nos recebeu, o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, o Senhor verteu o seu sangue por nós naquela cruz, e é por causa desse sangue que hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Então nós te agradecemos, Senhor. Nós queremos continuar aprendendo de ti. Nós queremos, Senhor, entregar o nosso fardo nas tuas mãos, Senhor. Queremos ser renovados nessa noite. E queremos renovar os nossos votos contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos na tua unção, a permanecermos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos um novo estilo de vida. Um estilo de vida que contempla a oração, a meditação na tua palavra e a obediência conforme nós aprendemos hoje. Senhor, nós queremos ter a fé de quem entra no carrinho de mão e confia completamente no Senhor. Age em nós, Senhor. Age em nós para que de glória em glória, de fé em fé, nós possamos estar mais perto de ti, Senhor. E desfrutarmos, Senhor, desse lugar que nós cantamos. Um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar onde os sonhos não se abortam, onde a nossa fé é fortalecida. Esse lugar que é no Senhor. Que o Senhor revigore a fé de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E que o Senhor continue nos usando, nos abençoando e abençoando as pessoas através das nossas vidas. Para que o teu nome seja glorificado, para que o teu evangelho se expanda, para que o teu reino se estabeleça, porque essa é a tua vontade. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os nossos passos, para que nós observemos os seus preceitos. Essa oração está no Salmo 119, versículos de 1 a 8. Que assim seja nas nossas vidas, para a glória do Senhor.